Fala, galera! Eu sou o professor Jacques Braga, sou professor do Físico Online e eu sou especialista no Enem. E o que eu vim falar hoje? Enem, o que não contam sobre ele. Galera, não deixa de dar o like no vídeo, comenta. Galera, vamos crescer o canal. Sempre estou aqui fazendo vídeos de assuntos relevantes para a sua aprovação. Gente, o que está acontecendo? Muita gente está estudando para o Enem há 1, 2, 3, 4, 5 anos e não vai bem. E acha que a culpa é da prova. Mas a culpa não é da prova. É como que você estuda para a prova do Enem. Esse que é o erro. De cara, você começa em cursinho presencial. Então, eu vou ler aqui, ó. Aqui eu vou ler várias mensagens que eu recebo, que eu capto influenciadores do Enem que eu acompanho. Olha esse aqui, quem me mandou foi um aluno que fez consultoria comigo, ele estuda online. Mas olha o que ele mandou assim, ó. Que ele falou que está num grupo onde tem pessoas que estudam online, presencial. Olha a pessoa falando aqui. Como assim? Eu estou com muito conteúdo atrasado, mas não sei se vejo, primeiro, o que cai com mais incidência no Enem, porque, tipo, eu faço cursinho presencial e eu estou muito atrasado em natureza nesse cursinho presencial, porque eu não consegui aprender o assunto. Então, basicamente, tenho que estudar tudo de novo. Só que eles continuam dando outros assuntos, até porque não podem parar, né? E eu criando uma bola de neve, porque não faço nem o que eles estão dando agora, e nem o que eu acumulei. E eu tenho que tirar esse acúmulo. Matemática eu consegui desacumular. Mas natureza está sendo o meu terror, porque é muito conteúdo para uma área só. Então, gente, muita coisa que ela fala aqui, muita verdade. Muitas verdades. Primeiro, natureza é a matéria mais difícil do Enem, mais conteudista e que tem mais conteúdo para o aluno dominar. Gente, em física tem mais conteúdo do que a matemática toda do Enem. Só física. Ainda tem química, que é conteudista, ainda tem biologia, que é conteudista. Gente, a única prova conteudista mesmo do Enem é natureza. E tudo nela já virou uma bola de neve. Um erro ali que eu vi ali, ó. Estudar só os assuntos mais incidentes. Gente, quem vai fazer medicina ampla concorrência, não existe esse negócio de estudar só os assuntos mais incidentes. Tem que estudar tudo. Você precisa acertar 155 questões, 160 questões. Você não pode chegar lá acertando só os que mais caem, porque você vai ficar na casa ali de 140 acertos. Tem que estudar tudo. Só que ela está no presencial. E o presencial é muito lento. E é muito conteúdo de uma vez, lento, não tem revisão, não faz muito simulado, vai dar ruim. Entendeu? Então, gente, você precisa entender o que realmente o que o Enem quer. O que realmente o Enem quer. Então, vamos começar com redação. Gente, primeiro, redação, você sempre tem que procurar 960 pontos. Medicina, engenharia. Gente, redação é 960. É isso que você tem que procurar. Gente, redação é o mais fácil, é o ponto mais fácil do Enem. Ah, professor, mas eu estou indo mal. É porque você está estudando redação errado. Primeiro, você estuda redação presencial. Então, você está assistindo aula. E o mais importante, você não faz que é redação. E corrigir a redação com o professor.
Gente, uma vez conversando com uma professora de redação, que eu converso com muitas. Ela falou assim, Jacques, em específica, em salinha, o professor fica dando aula direto, porque senão ele perde o aluno. No cursinho, o professor de redação dá aula direto, porque senão ele perde o emprego. Mas não precisa. O aluno precisa fazer redação. Então, gente, você tem que fazer uma redação semanal. Uma redação semanal. Isso aqui é básico. Se você não faz uma redação por semana, tá errado. Ah, mas eu tirei 940, 960. Uma redação por semana. Qual parte você não entendeu? Tá? E você tem que corrigir com o corretor. Gente, isso aqui eu falo assim, sem medo de errar. O ano passado, no Enem 2025, muita gente foi mal em redação. Não foi por culpa do corretor. Foi culpa como você estudou. Você ficou fazendo o quê? Mal uma redação por semana. Mandava inteligência artificial corrigir. Gente, muitas plataformas de redação estão te dando inteligência artificial. Não faça isso. Não use inteligência artificial para corrigir a redação. Você tem que ter certeza que é um ser humano que está corrigindo a sua redação. E o ideal é você corrigir com o corretor. Ah, professor, mas eu não conheço ninguém que faz isso. Manda uma mensagem no WhatsApp, 31984833439, fala assim, Jacques, me indica uma corretora online de redação. Eu vou te indicar. Cobrar nada, eu vou te indicar. Então, gente, o que você tem que fazer? Obviamente que você tem que entender como que escreve uma redação para o Enem. Óbvio. Pode ser com esse corretor, ele te ensina isso. Ou você pode adquirir um curso. O problema é que você adquire um curso de redação muito longo. Muito longo. Eu vou te indicar um aqui que chama Manual de Redação. Esse manual de redação, ele tem 10 horas. Ele tem 10 horas. Em 10 horas, eles vão ensinar você a fazer a redação do Enem. Aí você vai começar a escrever a redação uma por semana e corrigir com o corretor. Gente, não tem como dar errado. 960 pontos. O problema é que você está pagando caro em presencial para fazer, para ficar assistindo aula de redação. Ou você está num cursinho presencial que fica aula. Mas o importante você não está fazendo. Então, a redação por semana e corrigindo com o corretor. Então, tá aí. Linguagens, o objetivo, 36 questões. Mais. Estou pegando 36 para ser gente boa. 36. Erro. Você está no cursinho presencial. E você mata a aula de linguagens. Porque, na verdade, não existe aula de linguagens. Linguagens é dividido em interpretação de texto. Interpretação, não existe aula de linguagem. É interpretação de texto. Literatura, artes, educação física, língua estrangeira. Se eu esqueci alguém aqui, não esqueça que eu sou professor de física. Tá? É isso aqui. Ó, cursinho não tem aula de artes. Não tem aula de educação física. A maioria dos cursinhos nem tem língua estrangeira. E os que tem, o aluno no presencial mata. Aí fica assistindo a aula de literatura e interpretação de texto também não assiste. E tem cursinho presencial que dá aula de gramática e você tá lá. Oração subordinada, advertir. Nem sei se tem. Isso não cai no Enem, filho. Isso não cai. A prova de linguagens do Enem é uma prova interpretativa. Interpretativa. Gente, um
professor, eu sigo ele, especialista em linguagem. Na verdade, eu sigo 2 especialistas em linguagens. Sigo 2. Um fala assim: aluno só assistiu minhas aulas no YouTube e acertou 42 questões. E aí tem gente que está pagando R$1.000, R$1.500 em plataforma de linguagens. Para de gastar dinheiro à toa. Gente, olha como você deve estudar linguagens. Olha como você deve estudar linguagens. Você vai adquirir um curso que não custa nem R$100 direito. Chama Manual de Linguagens. Manual de Linguagens. Esse manual de redação, que também custa por aí, baratíssimo. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo todos esses cursos para vocês. Tá? Todos. Manual de Linguagens. Esse manual de linguagens é um curso que tem 10 horas. Ele vai te dar a matéria, aquele conteúdo mínimo que você precisa ter, figura de linguagens, aquele negócio lá, vai comentar sobre literatura, sobre artes, educação física, língua estrangeira, como você deve fazer a prova, qual sequência deve fazer a prova, tudo. Beleza? 10 horas. Aí sabe o que você vai fazer depois? Um simulado de linguagens por semana. Gente, isso aqui eu já indico nas minhas consultorias há anos. Há anos. Um simulado de linguagem por semana, mais correções. Mais correções. Eu conheço um aluno, né? Ele, no segundo ano, ele acertou 42 questões de matemática. 42. Só que em linguagem foi super mal. Aí ele fez consultoria comigo. Aí eu falei com ele assim, ó, matemática nós vamos manter, e linguagens, você vai fazer o manual de linguagens, ele fez, e está fazendo um simulado por semana. Ele já está na casa dos 39 acertos no simulado de linguagens. Até o Enem, ele vai estar na casa de 40 mais, para que consiga acertar 36 mais questões. Ele vai acertar mais, ele vai acertar 38, 40. Entendeu? Então, não tem erro. Não tem erro. Manual de linguagens, que vai ser trabalhado isso aqui. Simulado de linguagem por semana, um simulado por semana, mais correções. Não tem erro. Não tem erro. Humanas. Gente, agora eu vou ler coisas de especialistas, tá? Eu guardei aqui, que eu quis ler, tá? Esses aqui que eu dei ideia aqui, foi que eu conversei com professores, isso aqui que eu sigo 2. Então, isso aqui eu vou ler. Cadê? Vou achar aqui. Faço questão de ler. Então, vamos ler um de humanas aqui, ó. Que às vezes fica escondido aqui, ó. E eu não vejo. Tá? Tá aqui, ó. Ai, meu Deus, quando a gente quer o trem, não acha, né? Oh, meu Deus do céu. Cadê o negócio aqui, ó? Postei o trem ontem. Cadê o trem? Ah, meu Deus. Achei. Ó, não vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, só a postagem aqui. Não vou colocar o professor especialista em humanas que mandou. Só vou ler. Pare de estudar conteúdo em humanas. O especialista em humanas, pare de estudar conteúdo em humanas. Tá? Aí eu vou ler um outro aqui. Aí já é outro especialista, tá? Porque vocês querem achar assim, o Jacques que inventa isso. Não. Eu sigo pessoas sobre isso. Ou um especialista em humanas. Não estude conteúdos para
Humanas. Então, aqui, ó. Aí, aqui, ó. Vou esse aqui, ó. Deixa eu ver se esse aqui é de humanas. Esse é de biologia. Depois eu vou ler para vocês. Olha lá. Agora, outro especialista. A prova de humanas já tem as respostas prontas antes mesmo de ser impressa. O que o INEP não te conta. Igual eu, né? Deciframos o segredo que 99% dos alunos ignoram. A maioria dos estudantes perde meses vendo conteúdos gigantes que não caem. Ele está falando de humanas. A verdade é que o Enem não avalia decoreba, ele avalia habilidades. Existe um documento chamado Matriz de Referência, ele é o mapa do tesouro. Pare de perder tempo estudando mais de 100 conteúdos que não caem na prova de humanas. Estude e desenvolva as habilidades da prova. São dois especialistas diferentes. Qual que é? A minha opinião. Gente, humanas, existe um conteúdo mínimo. Mínimo que o aluno tem que saber em humanas. É óbvio, gente, você tem que saber quem é Kant, o que ele pensava, Descartes, método científico, penso, logo existo. Você tem que conhecer os socráticos, os pré-socráticos, Aristóteles, você tem que conhecer, é um conteúdo mínimo. Ah, você tem que ter um conteúdo mínimo em cartografia, projeções. Ah, entender primeiro reinado, quando que a família real de Portugal veio para o Brasil, por que que veio. É um conteúdo mínimo, você não precisa aprofundar. Não, quando eu vejo o aluno assim, precisa aprofundar em humanas. Qual plataforma que aprofunda em humanas? Você já está fazendo errado. Eu vejo plataformas de humanas online, no online, não humanas online, no online, assim com aprofundamento de conteúdo, aula. Gente, você precisa de um conteúdo mínimo. Por isso, conversando com professores de humanas, eu indico um curso chamado Humanas Pocket Ouro. Gente, esse Humanas Pocket Ouro, você vê, em 7 semanas, esse conteúdo mínimo. 7 semanas. Aí, depois dessas 7 semanas, você vai fazer o que esse outro especialista está falando. Trabalhar habilidades e competência. Mas como que você faz isso? Como você faz isso? Simulados de 45 questões / provas antigas. Pensa só, eu estou fazendo esse vídeo aqui, faltando mais ou menos 28 semanas para o Enem. 28! A pessoa fica 7 semanas no Humanas Pocket, aprendendo esse conteúdo mínimo, ou reforçando esse conteúdo mínimo, ou revisando o conteúdo mínimo. Aí começa a fazer 2 simulados de 45 questões por semana. Então, 28 semanas. 27 ele vem esse conteúdo mínimo, com aulas rápidas, são aulas de 30 minutos. Então, por exemplo, pré-socráticos. 30 minutos o professor falando de pré-socráticos, 5 questões. Socráticos, meia hora de aula, 5 questões. Descartes, meia hora de aula, 5 questões. Kant, meia hora de aula, 5 questões. Brasil, primeiro reinado, meia hora de aula, 5 questões. Cartografia, meia hora de aula, 5 questões. Blocos econômicos, meia hora de aula, 5 questões. Identidades em sociologia, meia hora de aula, 5 questões. Aí ele vai fazer 2 simulados semanais. Então, 21 semanas, 42 simulados ou provas antigas para trabalhar competência e habilidades. Aí você vai lá para o presencial. Presencial fica lá assistindo aula, conteúdo que não cai, não tem revisão, você não faz simulado. Ou você compra uma plataforma online, cara, aprofundando conteúdo de humanas e não manda fazer simulados. Vou deixar o link do Humanas Pocket aí.
você quiser. Eu estou aqui te direcionando e mostrando onde você vai. Esse curso aqui, gente, custa assim, em casa de R$100. Então, aqui, ó, 100, 200, 300, até aqui, ó, 400, R$500. Gente, humanas, com esse método aqui, é 40 questões mais. Gente, 40 questões no último Enem deu 750 pontos. Eu avisei o ano inteiro, o ano passado. Gente, humanas vai salvar a sua natureza. Gente, 36 questões de humanas deu 740 pontos. Eu aqui falava assim, gente, é mais fácil acertar 40 de humanas ou 36 de natureza. A galera toda, 40 de humanas. Mas o povo não fez nada de humanas e o que fez tudo errado. Aqui, minha profecia aqui, 40 de humanas dá mais do que 36 de natureza. Só que você não me escuta. Você acha que eu sou doido? Aqui eu tô lendo textos de especialista falando, não estude conteúdo em humanas. Eu ainda estou falando assim, estuda esse conteúdo mínimo, o mais rápido possível. Depois fica só fazendo simulado. Isso é trabalhando habilidades e competências. Matemática. Matemática, tanto gente, é um terror. O que eu vou falar aqui é para 40 questões mais. 40 questões mais. Eu vou ler aqui o que os especialistas falam sobre isso aqui. Então, vamos lá de matemática. Guardei aqui, ó. Vamos começar. Ó, aqui, ó, básico. A maioria dos alunos estudou matemática como se fosse um monte de fórmulas soltas. Mas o Enem não cobra conteúdo aleatório. Ele repete padrões disfarçados. É por isso que tem gente que estuda o ano inteiro, sabe teoria, faz lista de exercício. E mesmo assim, trava na prova. Porque não treinou o olhar para reconhecer padrões. Depois de analisar a prova, fica claro, a maioria das partes das questões gira em torno de 5 tipos. Padrão 1, questões longas que parecem difíceis, mas são interpretação mais operação básica. Padrão 2, deixa eu ver aqui, né, que eu não enxergo direito, né? Padrão 2, proporção e regra de 3 aparecem em contexto de porcentagem, escala, velocidade, densidade. Tá, não vou entrar aqui em detalhes, não. Padrão 3. Quem tenta fazer conta demais perde tempo. Aí tem padrão 4 e 5. Aí vai assim, se você continuar estudando por conteúdo, vai continuar sentindo que sempre falta alguma coisa. Tá? Aí outra coisa aqui de matemática. Ignorar o básico achando que o difícil vai te salvar. Tá? Então, assim, gente, a prova de matemática do Enem é uma prova básica. Ah, professor, mas tem assuntos. Gente, eu sigo um professor de redação e linguagens. Todo ano ele faz o Enem. Eu vi ele comentando isso. Eu sigo ele, vejo o vídeo dele. Ele também é mentor. Gente, ele é professor de redação e interpretação. O último Enem, 40 questões de matemática. 40 questões de matemática. Professor de redação e interpretação de texto e linguagens. Ele não estudou matemática. Ele acertou 40 questões. O que ele falou? A prova de matemática ela é muito interpretativa. Interpretativa. Óbvio que tem um conteúdo mínimo. Tem um conteúdo mínimo. Tem um conteúdo mínimo. Então, você vai para um presencial, fica lá, estudando tanto de matéria de matemática no cai do Enem, ou de jeito que o Enem cobra, não tem revisão, não faz muitos simulados. Dá ruim. Gente, tem em presencial,
Imagine presencial. Eles têm presencial que dá aula, ensina logaritmo, depois do primeiro domingo. Gente, para de estudar errado. Tem um curso chamado Matemática Pocket Ouro. Gente, nesse curso de Matemática Pocket Ouro são aulas rápidas. Aulas rápidas. 30 minutos de potenciação e radiciação. 10 questões. 30 minutos de conjuntos numéricos. Professor dando aula. 10 questões. Probabilidade. Meia hora de aula. 10 questões. Equação do primeiro grau. Meia hora de aula. 10 questões. Função do primeiro grau. Meia hora de aula. 10 questões. Análise combinatória. Aí separa, né? Permutação. Meia hora de aula. 10 questões. Arranjo. Meia hora de aula. 10 questões. Geometria analítica. Ponto. Meia hora de aula. 10 questões. Gente, em 7 semanas termina esse conteúdo mínimo. 7 semanas. Depois vem revisões. Essas revisões são com listas separadas por assuntos. E depois, simulados, próprios, simulados, com 45 questões. Gente, ou provas antigas. Ou provas antigas. O conteúdo mínimo em 7 semanas. Depois você fica o quê? Trabalhando interpretação, habilidades, competências. Gente, aprende uma coisa. Exatas. Tem que fazer muito exercício. Muito exercício. Tá? Então, vamos para a natureza. Natureza, tipo assim, acertar 34 questões mais. Não sei se você fez a conta. 76 mais 74. 76 mais 150 questões. Só que tem um detalhe. Você consegue aumentar aqui mais duas. 152. Ah, se você aumentar mais duas. 154. 154. Tá? Então, se você aumentar mais duas aqui, 156. Já passou em medicina ampla, onde você quiser. Talvez não no UFMG, mas no resto tudo você passa. Tá? Então, aqui, ó. Biologia. O especialista em biologia. Não sou eu. Tô lendo aqui coisa de especialista. Então, aqui, ó. Guardei tudo aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Especialista de biologia falando. A maioria trava em biologia no Enem, porque acha que precisa decorar todos os sistemas do corpo, saber nomes complicados de estruturas, entender tudo em nível profundo. Questões conteudistas de biologia seguem padrões claros, não é fórmula mágica. E esses padrões aparecem através da palavra-chave no enunciado. Você não precisa dominar toda a teoria, você só precisa identificar o padrão certo. Aí vai mostrando os padrões. Então, aqui, ó, vitamina. Vitamina A. Eu mostro o conceito. Atua na visão e na manutenção de epitélios. Palavra-chave. Cegueira noturna. Aí vai mostrando isso. Esse especialista. Palavra-chave, palavra-chave. Palavra-chave. Deve ter algum comentário aqui. Palavra-chave. Tudo palavra-chave. Então, é óbvio, gente, que tem um conteúdo mínimo. Gente, você estuda biologia desde o 6º ano, que chama ciências. 6º, 7º, 8º, 9º. Primeiro ano, 2º, 3º. Você já tem muito conteúdo. O que você precisa? Organizar, entender esse conteúdo mínimo, tá? Então, foi criado um curso chamado assim, ó, Biologia Pocket. Biologia Pocket. Você vê toda a matéria em 5 semanas.
aula rápida. Aula rápido. Só dá lá o que você precisa, esse conteúdo mínimo de cada um, de ecologia, de genética, de botânica, tudo. Aí depois, que vem? Vem revisão com questões, listas separadas. Depois, simulados, tá? Simulados de biologia, tá? De biologia, para você dominar esse conteúdo mínimo. Só que isso aqui demora o quê? 5 semanas. Química. Olha que química. Vou ler o que o especialista de química fala. Vou lá o de química. Aqui é humanas, vou lá em química. Química aqui, ó. Ele até colocou a Madame Curie aqui, ó. O que não cai em química no Enem. O que não cai em química no Enem. Então, do especialista, estou lendo aqui, tá? Estou evitando as coisas, não. Não cai. Tabela periódica detalhada, nomes de famílias, grupos, isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. Você fica decorando entre isótonos e isóbaros. Distribuição eletrônica. Linus Pauling. Que negócio? 1S, aí 2S, aquele negócio lá. Não cai. Geometria. Só cai do carbono. Nomenclatura de ácidos, bases e sais. Saiba os principais ácidos, bases e sais do Enem, que são NaCl, NaOH, que eu acho que é a soda cáustica, não é isso? H2CO3, isso é o ácido carbônico, né? Não sei, não lembro, sou professor de química, não. HCl, que é o ácido clorídrico. CaCO3, que é um sal, né? Não cai. Cálculos de cinética, equações, cálculo de constante, ordem de reação. Foque nos fatores que alteram a velocidade, catalisador que diminui a energia de ativação. Cai muito. Ou seja, basicão. Não, tem mais coisa. Não cai. Não cai cálculo de equilíbrio. KC, KP. O que cai é deslocamento. Se aumenta a temperatura, para onde que desloca o equilíbrio? Você é um especialista, tá? Não sou eu, não. Tá? Então, gente, ó, eu tenho um curso chamado Química Pocket. Química Pocket. Em 5 semanas você termina o conteúdo. 5 semanas. Química Pocket é assim, densidade. Meia hora de aula, 10 questões de densidade. Termoquímica, meia hora de aula, 10 questões. Equilíbrio químico. E respeitando o que o Enem cobra. Depois, o que você vai ter? Revisões. É óbvio que tem questões, tem revisões, tá? Simulados de química, para você trabalhar tudo isso. E física, né? Eu sou professor de física. Gente, eu criei um curso de física. Física Pocket. Física Pocket. Você vê toda a matéria em 5 semanas. Gente, física no Enem, 15 questões de física. 9 questões é básica. São questões básicas. Que tem um conteúdo mínimo. Então, conteúdo mínimo. Lá eu dou o conteúdo cinemática até física moderna. MRU, meia hora de aula, 5 questões. MRUV, meia hora de aula, 5 questões. Momento circular uniforme, meia hora de aula, 5 questões. E sempre nessa meia hora de aula eu dou teoria, exemplos. Obviamente que depois tem o quê? Listas separadas por assuntos, revisões, simulados de física. Ou seja, se você pegar esses 3 aqui, gente, em 15 semanas, porque aqui é mais conteudista, né, gente? Em 15 semanas, você faz tudo isso. Vê aula, faz revisões, faz simulados diários. Você fica pronto para depois de 15 semanas só fazer simulados de natureza. Você pode fazer 2, 3 por semana. Então, por exemplo,
Para o Enem, está faltando 28 semanas. 15 você gasta com isso aqui. Você vai ser craque em conteúdo, tudo. Aí vai sobrar 13 semanas. Vezes 2 simulados, 26 simulados de natureza, para você treinar habilidades e competências. Professor, mas onde que eu acho isso? Gente, entra no site. Vou pôr até de cor diferente, ó. Vou pôr vermelho. www.enempocket.com.br. Entra lá. Você vai ver nesse site. Você vai ver que tem todos esses cursos separados, se você quiser adquirir. Ah, não, professor, eu quero adquirir só humanas. Ó, só matemática, só de biologia, só de química, só de física. Só que, gente, eu criei um curso chamado Enem Pocket. Enem Pocket, onde tem tudo isso aqui. Onde tem isso. Tem tudo. Tudo. E você que ficou aqui, eu vou te dar o cupom. O cupom chama Live. Deixa eu pôr até mais forte aqui, ó. Live 20. Live 20. E outra coisa, para você que trabalha, eu criei lá um plano de estudo chamado Guerreiros do Enem. Para você que trabalha e tem carga horária pequena, você só pode usar à noite, de segunda a sexta, sábado ou domingo. Eu planejei tudo para que você tenha as aulas, as revisões e simulados ou provas antigas. Tudo lá. Guerreiros do Enem, para você que trabalha, ou porque você faz terceiro ano durante o dia e quer estudar para o Enem à noite, ou para você que já está fazendo um curso superior e quer continuar estudando para fazer medicina. Para você ter carga horária baixa, o plano de estudo está no Enem Pocket. Você encontra o Enem Pocket aqui também nesse site. Tá? Mas eu vou deixar a descrição do vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar esse site, o cupom de desconto, o link de cada curso aqui, tá? Gente, a ideia é, no Enem Pocket, eu fiz um plano de estudo para você terminar tudo em 15 semanas. Nessas 15 semanas, gente, são 7.000 questões. 7.000 questões com essa ideia aqui do conteúdo, das revisões e dos simulados. Em 15 semanas, mais de 7.000 questões. Então, ó, para o Enem, faltam 28. Então, faz de conta que você viu isso aqui mais à frente. Faltam 20 semanas. Em 15 semanas, você vê tudo isso, faz mais de 7.000 questões, que você nunca fez na vida inteira no passado. Aí, sobra mais 5 semanas só para você fazer provas antigas. Eu falei 20, né, para o Enem? 15. Mais 5 semanas, você fazendo 5 provas antigas do Enem na semana. Você ainda consegue fazer 25. Gente, você tem que aprender a estudar para o Enem. Você tem que aprender. Gostou do vídeo? Dá um like.